Bom dia, irmãos. Hoje, nossa aula vai ser sobre o dom do ensino relacionado à mulher. Brincadeira, não vai ser. A gente ia falar, né? Ficou programado para o pastor Lucas dar a aula hoje, né? Sobre muitas perguntas levantadas. O que a mulher pode fazer? A mulher não pode fazer isso, pode fazer aquilo. O que a Bíblia fala a respeito? E a última aula teve várias perguntas, né, comentários e tudo. Mas, como, né, muitos sabem, o Samuel nasceu. E aí o pastor vai ficar umas semanas aí de folga, férias, licença aí. Então a gente vai dar continuidade ao nosso ensino sobre os dons. E assim que ele voltar, a primeira aula que ele vai dar vai ser sobre o dom do ensino relacionado aí às mulheres, tá bom? Então guardem aí as suas perguntas, vão pensando aí, escrevam no caderno as mais difíceis possíveis, que aí quando ele voltar vocês apertem ele. Quanto a mim, não precisa apertar, porque vai ser o dom do Espírito Santo relacionado ao evangelista. Quem aqui é um evangelista? Levanta a mão. O pastor Saulo é um evangelista. Só tem o pastor Saulo. A Luísa é evangelista. Tem mais alguém? Ninguém mais é evangelista, então. A Aline é evangelista, mas tá ali. Falou que todo mundo. A Mari também. O resto não é, né? Não é mesmo? Quem é evangelista? Antes da gente passar os slides, pensem numa pessoa. Essa pessoa é, de fato, um missionário, um evangelista. O que essa pessoa tem de diferente dos outros? Quando, por exemplo, vem um missionário na igreja e ele fala, o que essa pessoa tem de diferente? Ou ela não tem nada de diferente? Hã? Um curso. Às vezes faz um curso. O que mais? Qual que é a diferença entre eu, que estou falando agora, e uma pessoa que não dá aula? Pessoa que não gosta de dar aula. Teve iniciativa. E qual que é a diferença de uma pessoa que é evangelista para uma que não é evangelista? Ou todos que são de Cristo são necessariamente evangelistas? Todo cristão é evangelista. A Mariana e a Aline estão nessa mesma ideia. Por isso que elas levantaram a mão, com medo do juízo final. Então, todos que estão cristãos, todos que são crentes em Cristo Jesus, então, são evangelistas. De certa forma, sim. Mas dentro do corpo de Cristo tem aqueles que se destacam, aqueles que se diferem. Ou como o diácono William trouxe, aqueles que tomam uma iniciativa diferente. E de fato tem. Quando, por exemplo, nós vemos um missionário falando a respeito do trabalho dele, das coisas dele, das situações que ele passa, você se identifica com aquilo? Eu não. Eu, particularmente, Rafael, não me identifico. Por quê? Porque eu não tenho esse dom, eu não tenho esse chamado. Mas eu sou evangelista? Sou. Mas eu sou evangelista em um certo grau e um certo sentido. Mas tem aqueles que têm um chamado especial e específico para isso. Então, isso que nós vamos ver na aula de hoje. Então, todos nós somos evangelistas? Em certo grau, em certo sentido, sim. Porque todos nós recebemos a palavra de Deus e nós devemos falar sobre as boas novas. Mas há aqueles que têm um dom especial, um algo a mais, um diferencial para falar sobre a palavra e o evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos ver um exemplo disso até na própria Bíblia. A Bíblia traz isso, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém não concorda com até aí? Senão não vou nem passar os slides. Pode falar. Então vamos seguir. Quem possui esse dom tem uma necessidade de suprir a vida, alimentar a vida espiritual de uma pessoa sem Cristo. E aí o diácono William usou até a palavra que está ali no slide. Essa pessoa, esse evangelista, ele toma a iniciativa. Já viu aquela pessoa que o tempo inteiro ele está falando de Jesus? Ele fala de Jesus no ônibus, ele fala de Jesus na igreja. Terminou o culto, ele não é só o pastor, a liderança que fala de Jesus, ele está o tempo inteiro falando.
Porque dentro da igreja, a igreja não é só formada, a igreja visível não é só formada de crentes, certo? A igreja visível recebe o tempo inteiro aqueles que ainda não fazem parte do corpo de Cristo. É para isso que serve a igreja. E aquela pessoa fala o tempo inteiro. Ela está no acampamento, ela está no churrasco, ela está o tempo inteiro falando o quê? De Jesus. Essa pessoa ela tem um dom, ela tem uma facilidade. No grego, a pessoa que é um evangelista é aquela pessoa que fala sobre a mensagem do bem, ou o mensageiro do bem. Vamos abrir lá a Bíblia? Abrem para mim Mateus 4, 23. Mateus capítulo 4, verso 23. Quem achar aí pode ler. Veja, Jesus, ele é o Deus encarnado, o Deus vivo. Então Jesus, ele é o próprio Deus. Então ele é o nosso modelo para tudo e todas as coisas. E Jesus, ele era o evangelista máximo. Ele era o evangelho encarnado. Então Jesus nada mais falava sobre a sua própria natureza. Então ninguém melhor do que o próprio Jesus. E o que Jesus fazia? Aí fala que Jesus andava por toda parte, falando sobre a boa nova do evangelho. E aqueles que estavam com Jesus, eles estavam numa espécie de seminário. E é um seminário que era itinerante, ele era prático, ele era visível. Então eles estavam aprendendo aos pés de Jesus como ser um evangelista. A gente vai ver que mesmo estando ali bem próximo de Jesus, e aqueles que conviveram com aqueles que estavam com Jesus, nem todos tinham esse chamado. Mas todos tinham a obrigação de falar mesmo sem o chamado. Às vezes você é uma pessoa tímida, você não tem facilidade de falar, ou às vezes você fica nervoso, mas você consegue falar sobre o que Deus fez na sua vida. Você consegue falar sobre quem você era e quem você é. Você consegue falar isso para uma pessoa. O diácono Filipe, ele é o único exemplo que nós temos na Bíblia com esse título específico de evangelista. Esse título de evangelista, tá? Vamos ver lá as características que ele tinha? Atos capítulo 6, verso 3. Quem achar aí para mim pode ler. Quais são as características desse evangelista? Nós vamos ver que mesmo Filipe sendo o único titulado como evangelista aí no Novo Testamento, nós vamos ver que as características muitos deles tinham. E você pode até se identificar com alguma delas. Vamos lá. Atos capítulo 6, verso 3. Bom, o evangelista ele tem que ter o quê? Ele tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Ele tem que ter sabedoria. Sabedoria no falar, sabedoria no agir. É basicamente isso. Nós vemos que para ser um evangelista precisa ter o quê? Basicamente, ser crente em Jesus Cristo e pedir sabedoria dos altos céus. É isso. É isso. Então, quem é um evangelista tem essa paixão por aqueles que não conhecem o evangelho. Sabe aquela pessoa que ela segue o tempo inteiro, ela busca o tempo inteiro as pessoas que não conhecem a Cristo? Eu vejo dois grupos na igreja. Tem aquele grupo que gosta de se manter entre os crentes. Às vezes, enquanto eu estou falando, você já deve estar imaginando nomes, pessoas de outras igrejas ou famílias. Aquelas que só gostam de se relacionar com os crentes. Sabe aquelas pessoas que gostam de estar no meio dos amigos crentes, dos pastores? Não, eu gosto de me relacionar só com a equipe de música, aqui que são os meus amigos, todos são cristãos, mas aqueles que não são crentes, não, esse aí é do mundo, esse aí, ó, não dá para ter muita convivência, não. O evangelista é o contrário. O evangelista, ele tem amor
por estar no meio dessas pessoas, mas não para ser conveniente a elas, não para viver aquilo que elas vivem, mas porque ele tem fome e sede de falar de Jesus para essas pessoas, para esse público. O evangelista, ele não tem prazer em estar no meio de todos os crentes o tempo inteiro, está aqui numa igreja, por exemplo, normal. Onde que o evangelista está agora? Está no meio das fronteiras, está no meio dos povos perseguidos. Está vendo que o chamado deles é diferente? Nós falamos de Jesus aqui. Nós vivemos Jesus, nós falamos sobre o evangelho. De uma forma mais simples ou de uma forma mais complexa, todos nós falamos. Mas o evangelista, ele tem algo especial, algo diferente. O evangelista, ele tem o amor de estar no meio daqueles que não conhecem a Jesus e ser luz ali naquela região. Todo mundo conseguiu entender a diferença? Alguém não concorda? Pensa, tem algum exemplo diferente? Vamos seguir então. Alguém abre lá em 1 Coríntios 9, 22. 1 Coríntios, capítulo 9, no verso 22. Depois eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma historinha. 1 Coríntios 9, 22. Quem achar aí pode ler. Esse versículo é um pouco sensível, né? Capcioso. A gente tem que ler com muita sabedoria. Eu fiz-me fraco para com os fracos. Eu fiz de todos os modos para ganhar aqueles para Jesus Cristo, parafraseando. O que Paulo quer dizer aos coríntios aí? Que a gente deve fazer qualquer coisa para pregar o evangelho? Não. Mas o que Paulo quer estar dizendo aí é para você se colocar no lugar do outro, para você criar laços com o outro. O evangelista, ele tem essa capacidade, que eu, por exemplo, não tenho. O evangelista consegue sentar com uma pessoa e se identificar, achar quais são os pontos fracos daquela pessoa, encontrar, ver a situação daquela pessoa, se identificar com ela e abrir brechas e portas para entrar com o evangelho e salvar e resgatar essa pessoa. O evangelista, ele é um instrumento na mão de Deus, usado de uma forma maravilhosa. Eu tenho uma historinha aqui, um exemplo prático para esse verso que o pastor Saulo leu. A historinha é assim, ó. O senhor Denival, ele foi convidado para visitar um católico. E é aquele católico que, assim, fervoroso, praticante. Mas aquele católico, ele não abria mão da Virgem Maria. Aquilo era imprescindível para ele. E ele odiava os crentes, justamente por causa disso. Porque os crentes sempre falavam mal da Virgem Maria. E era quem ele idolatrava o tempo inteiro. Qual foi a estratégia dele, então? Ele chegou na casa, o Denival se identificou como um cristão. Por muitas vezes eu já respondi isso. A pessoa pergunta assim, você é o quê? Você tem religião? Eu falei assim, eu sou cristão. Ah, porque o cristão é a base, né? Dentro da base do cristianismo, nós temos os protestantes, os católicos, enfim. E aí vai os ramos, né? Dentro do protestantismo vai se ramificando. Ele se identificou, então, como um cristão. Por quê? O católico, ele se chama de cristão? Sim. E ele queria o quê? Se aproximar daquela pessoa. Ele foi estratégico. Ele não ia chegar para a pessoa e falar assim, não, sou crente, não gosto de Maria, esse negócio de adoração, de veneração de Maria, isso para mim é idolatria, esse negócio de veneração. Não, ele foi inteligente. Ele falou assim, olá, tudo bom? Meu nome é Denival, eu sou cristão. E aí ele, opa, eu também sou católico. Ah, que bom. E aí, aos poucos, o que ele fez? Ele começou a elogiar as virtudes de Maria. E ele até fez críticas a alguns crentes que atacavam Maria. Quando a oração de Maria, alguém sabe a oração de Maria de cor aí? Bom, vamos lá, fala aí, André. Eu também sei, eu era católico, né? Como que eles oram para a Virgem Maria? Como que é? Graça, o Senhor é convosco. Tem alguma coisa de errado até aí? Perfeito, perfeito.
Às vezes a gente quer ter repulsa de tudo aquilo que os outros falam, mas isso está na própria Bíblia. Aí ele vai, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Aí essa parte aí foi acrescida. Mas o que ele fez? Ele foi estratégico. E aí ele começou até a criticar aqueles crentes que falavam de Maria, assim, não, Maria tem seu lugar, Maria é importantíssima. Maria foi mãe, ela gerou Jesus Cristo. E aí, aos poucos, ele foi ganhando o respeito e a confiança daquela pessoa. Depois da terceira visita, o evangelista sentiu que poderia emprestar certos livros para esse católico. E aí começou a emprestar, o católico começou a ler aqueles livros, e hoje o católico é membro de uma igreja local, da mesma igreja que o evangelista. Então essa é uma história para ilustrar esse exemplo que nós vemos de Paulo em Coríntios, que usar todos os modos, se fazer fraco com aquele que é fraco, não é lançar a mão de qualquer coisa, mas é se identificar com o próximo e tentar lançar a mão do evangelho para alcançar aquela pessoa. Se aquela pessoa tem um pé atrás e tem uma crítica com os crentes que falam de Maria, olha a estratégia que ele utilizou aqui. E o evangelista, ele tem isso, ele tem essa sensibilidade. Ele tem essa capacidade que é Deus que dá para ele, de encontrar as brechas, de encontrar a maior sensibilidade daquela pessoa e trazer o evangelho para ela. Então, como eu já falei, o evangelista fala de Jesus o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ele faz o papel de obstetra espiritual. E aí ele é obstetra, mas ele também é pediatra. O que o obstetra faz? Vamos aproveitar que está cheio de menino na igreja, né? O obstetra ele faz o quê? O parto, né? O evangelista é isso. Ele vai fazer aquela pessoa nascer de novo. Estou falando, ele vai fazer nascer, mas todo mundo entende que ele está sendo um instrumento, né? Quem faz a obra, quem chama e quem transforma e toca o coração é Deus. Então ele vai ser o obstetra ali, certo? Aí aquela pessoa nasceu. O evangelista ele não termina aí. O evangelista também é o pediatra. O que o pediatra? Depois que o obstetra nasceu, o obstetra quer ver um menino? O obstetra não vê um menino mais não. Acabou. Suma da minha frente. Não vou te ver mais. E aí entra o papel de quem? Do pediatra. E o pediatra é aquele que pega na mão do menino, faz os exames, analisa todas as coisas, faz as suas prescrições, é aquele que cuida nos primeiros dias. O evangelista é isso. Depois que a pessoa nasceu de novo e conheceu Jesus, ele não larga de mão. Ele continua segurando na mão daquela criança e caminhando com ela. E isso é o que acontece muito nas igrejas. Chega uma pessoa nova, recém-convertida. A igreja, visitante de primeira vez, levanta aí, tudo bem? Cumprimenta a pessoa, abraça a pessoa, tudo bom? Seja sempre bem-vindo. Quando você quiser, você volta, viu? Aí a pessoa volta, e você nunca mais conversou com ela. Você nunca mais conversou com ela. O evangelista não é assim. A pessoa nasceu, ele está ali como obstetra. A pessoa é uma criança, é nova na fé, ele está ali como pediatra ajudando uma criança. E ele transmite é com E no final. Transmite bênçãos espirituais através do amor que demonstra pela pessoa evangelizada. E aí fica a pergunta: quem são os evangelistas? Somos todos nós? Alguns? Quem são eles? Vamos tentar responder então essa pergunta aí. Para você ser evangelista, você pode ser leigo, você pode ser ministro, você pode ser jovem, você pode ser homem, você pode ser mulher, você pode ser em quem você quiser. Para ser missionário, precisa ser homem ou precisa ser mulher? Não há restrição, né? Há restrição para ser missionário? Não. Inclusive, o presbítero Quias, na aula passada, até falou a respeito da igreja na China, né? Que a maioria é liderada por mulheres. Não tem homem. As mulheres estão lá tocando na frente. Elas estão lá falando. Você precisa ter alguma formação específica para você ser missionário? Não. É bom ter? Claro que é bom ter. É bom você estudar? É bom você estudar. Mas isso não é pré-requisito, tá? Para você ser missionário não é pré-requisito. Então, quem pode ser?
qualquer um. E aí tem dois tipos. Tem aqueles evangelistas que atuam dentro da sua própria cultura, por exemplo, no seu local, no seu bairro, no seu estado ou dentro da sua própria nação. E tem aqueles que são os transculturais. São aqueles que vão para uma outra cultura, um outro contexto, aprendem daquele contexto para se familiarizar e ter a simpatia daquelas pessoas para aí entrar com o evangelho. Então, cada um tem um dom em determinada área. Tem gente que tem o dom do evangelismo pessoal. O que é evangelismo pessoal? Chegou determinada pessoa na igreja, ou no seu trabalho, ou nos seus estudos, na sua vizinhança. Você se assimila com aquela pessoa, se identifica com ela, você começa a ter interesse pela vida daquela pessoa e fala sobre o evangelho para ela e começa a evangelizar aquela pessoa, no tete-a-tete. E tem aqueles evangelismos em massa. Me cita aí um evangelismo em massa que você conhece. Pronto, o PMF, né? O que é o PMF? Projeto Missionário de Férias. Você vai para uma determinada região, uma determinada cidade, e você faz um impacto ali, né? Você faz diversas áreas, diversas frentes, todos falando sobre o Evangelho de Cristo. Você fica ali alguns dias, depois você faz o quê? Entra dentro do carro, entra dentro do ônibus e vai embora. E deixa pessoas ali para dar continuidade a esse trabalho. Isso é um evangelismo em grupo, em massa, para várias pessoas. Então vamos lá. Uma coisa importante. Os evangelistas, eles não são iguais. Não são iguais. Você já viu aquele evangelista que ele é arrumado, ele anda de terno e gravata, cheiroso. Ele é evangelista onde? Lá na Europa. Aí, eu lembro quando eu era adolescente, tinha um missionário, Humberto, morava no norte da Itália. Aí, quando ele foi lá na igreja, eu falei assim, nossa, até eu queria ser um negócio desse. Missionário, no norte da Itália, recebendo em euro, para falar de Jesus, é só me chamar que eu vou. Às vezes a gente coloca a vida da pessoa muito fácil, né? E aí depois ele começou a falar da dificuldade e da frieza espiritual na região onde ele estava. E a batalha espiritual é muito maior do que essa batalha visível que nós temos aqui. Muito maior. Então, cada missionário é de um jeito. Isso é importante para a gente não criar estereótipo de que missionário e evangelista tem que ser aquele pobre coitadinho, aquela pessoa simples, aquela pessoa que é simples no falar, é simples no vestir. Missionário não pode ter carro. Missionário não pode fazer viagem. O missionário tem que comer arroz e feijão. E a carne tem que ser a carne de segunda, porque ele não pode comer uma coisa melhor. Ele é missionário, ele é evangelista e está trabalhando para Deus. Esses estereótipos a gente tem que tirar da nossa cabeça, porque isso não existe. O missionário ele tem que viver bem, ele tem que ter um conforto para a família dele, um conforto para o lar dele. Ele tem que ter uma vida saudável, até para ele ter uma saúde física e emocional para vencer essas batalhas e ter força. Porque se o corpo dele padecer, a mente dele padecer, ele não vai dar conta também, não. Então, existem missionários e missionários. Há pouco tempo foi um na igreja sede, um que é indígena. Eu esqueci o nome do projeto dele, até aparece lá para mim nas redes sociais. Não sei se vocês lembram. Vocês lembram dele, que estava com chapelão? Ele vive em um outro contexto. Ele é missionário lá na Amazônia, com a esposa, tem 2 filhas super lindas. Ele vive num outro contexto. Ele vai aparecer de carro onde nem tem estrada? Não. Ele vive no contexto dele. Cada um é um. E a gente não deve julgar ou fazer críticas porque ele está fazendo o trabalho dele. Um exemplo de um ato evangelístico local aqui, o PMF. Quem aqui já foi no PMF, levanta a mão. Beleza. Quem nunca foi no PMF, levanta a mão. Beleza. Quem foi no PMF, então, vai para o céu. E quem não foi para o PMF, vai para o céu. Por quê? Porque o PMF é uma frente de trabalho excelente.
Mas ela é imprescindível? Não. Você vai esperar um ano inteiro para você ser evangelista. Você vai esperar um ano inteiro para acontecer o PMF e lá você falar de Jesus para as pessoas. Ou então lá para você se caracterizar, fazer artes, fazer trabalhos. Você espera o ano inteiro para isso. E aí no seu dia a dia, nos outros 360 dias do ano, você faz o quê? Nada. Ah, mas por que você não foi no PMF? Ué, porque eu não tinha disponibilidade. Ué, por que você foi? Ué, porque eu tinha disponibilidade. E foi ruim para quem foi? Não foi uma bênção. E para quem ficou? Foi uma bênção também. Você ajudou com oração, você ajudou financeiramente, você ajudou apoiando o irmão que foi, cobrindo a escala do irmão que estava aqui. Você entende que tem várias frentes de trabalho? Ontem, por exemplo, o que nós tivemos aqui? O sábado? Legal. Quem não estava no sábado legal aqui ontem? Levanta a mão. Quem não estava no sábado legal vai pro céu, se tiver Jesus. Por quê? Porque tem gente que tem disponibilidade num dia, tem gente que não tem no outro. Ontem, por exemplo, o diácono Lucas Pinheiro estava responsável pelas brincadeiras, né, nos últimos sábados legais. Quem que fez as brincadeiras ontem? A Raquel. Pronto. Deu super as necessidades, gente. Eu lembro de um PME, de um sábado legal, que a Carisa organizou tudo, estava tudo perfeito para ela chegar aqui, porque ela, a líder, né? Ela ia fazer. O que aconteceu? Ela foi para o hospital. Aí acabou o sábado legal. Não, porque Deus não precisa da exclusividade de você para Ele fazer a obra. Não precisa. A gente tem que ser humilde para entender isso. Não precisa. E Deus supriu isso, trouxe outras pessoas. E aí mandaram as fotos, a Careza se alegrou. O sábado legal correu normalmente. No dia que eu não estiver aqui, vai ter outra pessoa muito melhor falando, dando aula. Então a gente tem que entender, isso tudo que eu estou falando, não coloque uma programação, ou uma atividade, ou uma frente de trabalho como imprescindível na sua vida. Porque cada um tem a sua agenda, cada um tem os seus compromissos, e cada um tem o seu dom. Agora, sempre que você tiver oportunidade, não deixa de participar também, não. Porque se você deixa de participar das coisas, aí você deixa de estar servindo a Deus. Mesmo que você não seja um evangelista, você pode trabalhar em outras fontes. Tem outros trabalhos para você. Nem que você venha para comer e se alegrar e ter comunhão com os irmãos. É uma bênção também. Ontem eu vim praticamente para isso. Cansado que só, ajudei a limpar, alguma coisa tem para fazer. Mas não coloque um trabalho específico como imprescindível, não, porque a obra do Senhor ela é muito diversificada. Muito. Um método interessante de capacitar evangelistas. Às vezes esse aqui você já viu, já participou ou já propriamente deu. Como que eu vou ser um evangelista? Como que eu tenho interesse nisso. O que você faz? O pastor Saulo falou que ele tem o dom de evangelista. Ele vai visitar uma pessoa, ou ele está trabalhando com determinada pessoa, sabe o que você faz? Cola nele, vai junto com ele, e aí você vai aprender aos pés dele como fazer. E aí você vai ganhando experiência naquilo. Isso é perfeito. Você se juntar com aquele que já tem a experiência para aprender junto dele. A pessoa aprende também com você e você aprende com ela. E aquele que está recebendo a visita vai ficar mais alegre ainda que em vez de estar indo um, está indo dois. A igreja, como que é a função da igreja? A igreja aqui como um todo. A igreja ela faz essa ponte entre aquele que é o crente e aquele que não é o crente. E essa ponte, para deixar claro, não fica imaginando só o campo missionário lá longe, não. Distante. Não, a ponte acontece toda vez que tem algum trabalho na igreja. Hoje, por exemplo, terminou a escola dominical, uma ponte pode ser feita, que você pode conversar com o irmão, logo depois que terminar. Acabou o culto de noite, chegou um visitante na igreja, a ponte está aí. A pessoa está aqui dentro para você chegar e conversar com ela e falar dela. E criar laços com ela, chamar ela para ir na sua casa, chamar ela para vir nas programações da igreja, pega o contato dela. É para isso que serve a igreja, para ligar e conectar as pessoas. E uma outra coisa que às vezes é difícil de compreender, né?
a ausência do evangelista. Nós não temos isso propriamente dito aqui, porque o missionário que nós temos na igreja, que é o reverendo Patrick, ele está sempre ausente, porque ele está em outro país. Mas tem igrejas que têm evangelistas próximos e que, na maioria das vezes, ele não está presente. E às vezes a pessoa, poxa, mas ele nunca vem aqui. É porque ele está na outra frente de trabalho. Você pode ter certeza que ele também está muito sentido, que ele também queria estar no meio do povo de Deus. Então a gente precisa ter essa compreensão. Alguém tem alguma pergunta, comentário? Alguma coisa para falar? Todo mundo está entendendo até aqui? Certo. Então todo mundo aqui é evangelista? De certo modo, certo sentido, sim. Todo mundo aqui tem o dom de ser evangelista? Não. Alguém aqui se identifica com o dom de ser evangelista? Ninguém? Não tem nenhum aqui? Quem? Quem é? Alguém aqui se identifica? Ninguém. Está pensando. Vamos pensar. Agora, vamos falar como se você fosse, ou você está tendendo a ser um evangelista, tá? Quais são os erros que essa pessoa pode cometer? Vamos lembrar que evangelista é pecador, miserável, carece da graça de Deus, tá? Não vamos colocar o evangelista como aquela pessoa super santa que não peca. Então vamos imaginar como se a gente fosse um, ou estamos tendendo a ser um, a gente está na dúvida. Quais são os erros que a pessoa que tem esse dom pode cometer? Demonstra excesso de preocupação com a alma e despreocupação com o direcionamento da igreja. É aquela pessoa que ela é praticamente autônoma. Ela é uma igreja só. Ela está ligada a determinada igreja, mas ela faz tudo por conta própria. Não presta relatório para ninguém, não dá um feedback para a liderança da igreja, faça a hora que quer, no momento que quer, junto com a programação da igreja, na mesma hora, e desvirtua os irmãos. Isso é um problema. Ele tem interesse estatístico. Tem uns que têm isso. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Aí ele pega o livrinho aqui e te fala, olha, até o momento foram X. Ele está preocupado com o número. Eu já vi missionário assim. O cara está preocupado com o número. Agora, se o número é bom ou ruim, como é que está a qualidade dessas pessoas supostamente alcançadas, ele não quer saber. Ele menospreza o ensino e a aprendizagem da palavra de Deus. Muitos missionários são pastores. Muitos missionários são pastores. Inclusive, nós temos um amigo nosso que é o reverendo Chico, que está na fronteira lá do Uruguai. Ele é pastor, missionário. Então, ele teve uma formação no seminário, o que é ótimo. Muitos missionários têm formação, como é que chama aquele lá no IBEL? Pastor conhece, né, pastor? Muitos missionários têm uma formação lá. E muitos missionários têm formação nenhuma. Nenhuma. E aí passaram a estudar depois com o tempo. O que acontece? Alguns menosprezam a palavra e a doutrina em detrimento do seu dom. E isso é ruim. O ensino e a palavra de Deus, eles andam juntos com a pregação do evangelho. Como que você vai pregar? Como você vai falar daquilo que você não tem conhecimento? E outro, dar mau testemunho. Como? Renunciando às suas obrigações seculares. Então, muitas vezes, vão pegar um homem. Ele é missionário. Talvez ele tenha esposa, talvez ele tenha filhos. Ele tem que levar o filho na consulta. O filho está no colégio, ele não tem acompanhado como que está o ensino do filho. A esposa está desassistida em casa. A esposa está sobrecarregada. Eles não têm um relacionamento conjugal e íntimo como deve ter com a sua esposa. Então, ele deixa de fazer o seu papel dentro de casa para fazer tudo na rua, para pregar o evangelho. E isso está errado. Se você não arrumou sua casa para arrumar a igreja, você está errado. A sua casa tem que estar arrumada. Você tem que colocar a sua casa em ordem. Aí depois você vem ajudar aqui na igreja.
Acabei de falar, né? Deixa perecer sua vida no lar, com a esposa, com o marido, com os filhos. Ele barateia o evangelho. O que é isso? Ele diminui a importância do evangelho. Ele quer falar de qualquer jeito. Não, olha, Jesus te ama do jeito que você é. Já ouviu aquilo? Desse jeitinho que você está. Não importa o que você faça. Jesus te ama. Não. Jesus até te ama, mas Jesus odeia o pecado. Então, isso que você está fazendo de errado, Jesus odeia. Então, tem pessoas que simplificam as coisas, barateiam demais para tentar ganhar alma. Ele cobra de todos da igreja o seu dom espiritual e ele cria falsa culpa nos irmãos. A gente até falou um pouco disso. Sabe aquela pessoa que ela tem o dom de evangelista? E aquele que não tem o dom, ele se sente menor. Ou ele se sente culpado, de consciência pesada. Por quê? Porque aquele que tem o dom, ele está fazendo tanta coisa, ele está à frente de tantas coisas de missões, que você fala, poxa, eu não estou fazendo nada. Eu sou um miserável mesmo. Mas ele está fazendo naquela frente de trabalho. E aquela frente de trabalho não é a única que tem na igreja. Existem milhares de outras frentes de trabalho. E para aquela pessoa ir à frente, tem pessoas orando por eles, tem pessoas sustentando financeiramente, tem pessoas organizando a programação. Então, não coloque na balança o peso do evangelista como maior do que as outras frentes de trabalho. Que essa diversidade é o que faz a igreja crescer. Por imprudência, ele mantém contatos frequentes com pessoas do sexo oposto, não evitando a aparência do mal. Isso aqui o pastor tem até mais autoridade para falar. Porque no pastoreio também é assim, né, pastor? Como que você vai visitar uma pessoa, eu, por exemplo, homem, vou visitar uma mulher jovem, sozinho, uma mulher que mora sozinha, e aí eu vou mantê-la aquela frequência. A gente não pode manter a aparência do mal de forma nenhuma. Leva um terceiro com você, leva uma irmã com você. E muitos se confundem e se perdem nesse caminho. Então isso é um cuidado que a gente tem que ter, não só os evangelistas, os pastores, a liderança da igreja, mas todos nós devemos ter esse cuidado. Agora um problema. Alguém tem alguma pergunta aí? Ninguém perguntou nada hoje. Tem que estar bom, hein? Tá fácil, né? Tá deixando tudo para a aula do pastor mesmo. Nesse caso, se você era coordenadora do evangelismo e se as pessoas deram um feedback daquilo de positivo que eles tiveram, é sinal que a coordenação funcionou. Então você teve o seu papel. E a gente coloca, às vezes, na balança o peso daquele que quem chegou no tete-a-tete falou, como se aquela pessoa fosse responsável por transformar a vida da outra. Mas não, por trás daquele que está falando, tem um mundo de pessoas trabalhando. Um mundo. Então, por exemplo, hoje eu estou dando uma aula aqui. Não fui eu que abri a igreja. Não fui eu que organizei essas cadeiras. Não fui eu que liguei as coisas. Não fui eu que coloquei o slide ali para funcionar. Não fui eu que peguei a água. Fala, Raquel. Isso. Uhum. Exatamente. Uhum. Sim. Isso mesmo. E o corpo bem ajustado. Exato. Uhum. Exatamente. É, a pessoa tímida não tem. Exatamente. É, não tem. Exatamente.
Em certo grau, quando um evangelista fala, um missionário fala a respeito, pede para Deus tirar a sua timidez, pede para Deus te dar o ímpeto de ir falar, a gente tem que pedir mesmo. Mas cada um vai ter o seu grau, cada um vai ter a sua qualidade, cada um vai ter o seu método, o seu jeito. Não queira ser igual ao outro, né, nesse aspecto, você não vai conseguir. Vamos entrar num assunto agora aqui que, não sei se você já ouviu, mas eu tenho exemplos nítidos na minha cabeça, nítidos. Pastores que têm o dom de evangelista e pastores que não têm o dom de evangelista. Bom, mas você é pastor, sim, você é pastor, e eu te falo com certeza absoluta, você tem zero dom de evangelista. Mas como que ele é pastor? Sim, ele é pastor. Ele é um exímio pregador, ele explica bem a doutrina de uma forma fácil, ele faz todas as atividades dele de pastoreio, ele apacenta o rebanho dele. O rebanho dele. Mas dentro do rebanho dele tem ovelhas que são evangelistas, e aí o corpo cresce. Eu tenho um pastor, por exemplo, que alguns conhecem, o reverendo Cleomes, lá de Belo Horizonte. Ele é um pastor evangelista. Então, ele te incomoda, assim, num bom sentido. Se vai ter um evangelismo sábado, não é assim, vai quem quer, não. Ele vai ligar para você, ele vai te falar, olha, é 2h da tarde lá na igreja. Ô, pastor, tá enrolado, meu carro... Não. Esquece cabeção, daqui a pouco eu tô passando aí. Pi. Aí ele vai lá e vai te pegar. Por quê? Porque ele tem esse dom, e ele tem essa facilidade, ele tem a estratégia montada na cabeça dele. E ele, por exemplo, tinha um seminarista. Aí, esse seminarista, ele foi designado por uma igreja lá na Lagoa dos Ingleses, lá perto de Belo Horizonte. E aí, é uma região nobre, casas de luxo, que ele precisava tocar em casa, falar do evangelho, precisar de um pastor com essa característica. Mas ele não tinha essa característica. A característica dele não era de um pastor evangelista. Ele era um pregador exímio, ele era, assim, tinha diversas outras qualidades. O que fizeram? Colocaram ele lá. Deu certo? Não deu certo. Porque a necessidade do local não era aquele. Ele era um pastor que não tinha aquele dom. E não adianta a gente forçar, achar que o pastor, ele tem essas... Olha, para ser pastor tem que ter essa lista aqui, ó, de características. Se você não tiver, você não é pastor. Isso não existe. Isso não existe. Já é. Você vê, o cara é bom mesmo. Não tem jeito. Santa Marta. Ele tem um dom, sabe? Exato. Sim. Não tem jeito. É. Uhum. Enquanto tem pastores que vão fazer o quê? Vão sentar, vão comer, vão se deleitar, vão estar junto com as ovelhas. Se deu, deu. Se não deu... Ele não tem aquela... Não adianta, não adianta. A gente cria modelos na nossa cabeça, principalmente de lideranças, que a gente vai se frustrar. Porque o pastor vai te decepcionar. O presbítero vai te decepcionar. Não tem jeito. Mas o que a gente deve fazer? Olha para a nossa realidade local. Por exemplo, o nosso pastor Saulo, o reverendo Lucas. Cada um tem as suas características. Aquilo que eles têm dificuldade, nós, como igreja, devemos apoiá-lo e estimulá-lo. Para quê? Para sustentar naquilo. Porque eles não vão ter facilidade em tudo. Eles não vão ter visão para enxergar determinadas coisas. Porque eles têm as suas características, assim como nós também. Então, pastores que têm o dom de evangelista, eles ficam insistindo para que a igreja gaste tempo primordialmente naquilo. E aí ele faz com que você sinta o fardo pesado. Porque se ele é um evangelista, você também tem que ser. Você não é crente em Jesus Cristo? Você tem que ser um evangelista. Bom, em certo grau, todos nós somos, e a gente já viu isso.
Mas não adianta ele querer dar o dom dele para você, porque quem dá o dom é Deus. Então, e os pastores que não têm esse dom, eles se cobram. Alguns se cobram. Outros não se cobram porque eles não conseguem nem enxergar que eles não têm esse dom. E aí é o papel da igreja de suportá-lo e apoiá-lo naquilo. Então, para comunicar o evangelho, a gente não precisa de dom. Você precisa de dom para falar de Jesus? Não. Você precisa o quê? Você precisa ter Jesus no seu coração. Você precisa ser alcançado pelo Espírito. Agora, você pode falar de uma maneira simples, de uma experiência própria, de uma transformação que Deus fez na sua vida, ou você pode usar uma estratégia, um dom máximo, porque ali Deus te deu. Mas para falar, simplesmente você não precisa. Desde que a salvação é somente a obra do Espírito Santo, a comunicação do Evangelho, de maneira efetiva e inalcançável, ela só precisa disso. Só precisa da gente ter Jesus no nosso coração. Então, se você tem Cristo e nunca falou sobre Jesus para ninguém, tem algo de errado aí. Aí é uma cobrança que tem que ser feita. Porque como que você tem uma coisa boa, você sabe que é boa, você sabe que o outro precisa e você não passa aquilo para ele de alguma forma? Tem algo de errado nisso. E às vezes a espiritualidade das pessoas, alguns, eles tratam assim: quantas almas você já salvou? Já viu aquela? Você já levou quantas pessoas para Jesus? Se você me perguntar, eu vou te falar ou 0 ou nenhuma. Que eu não sei. Às vezes eu atuei em determinada janela ali, falei alguma coisa, ajudei de certa forma, mas eu não fico contabilizando que esse aqui, ó, eu que levei. Se não fosse ele, não tem jeito. Então, a questão da espiritualidade ela tem que ser medida de uma outra forma. O cristão está exercendo seus dons no poder do Espírito ou não está? Então, como já lemos várias vezes em várias aulas, Efésios 4:11. Deus deu um para evangelistas, para pastores, para mestres. Lembram do texto? Cada um tem o seu dom. Mas se você não tem o dom de evangelista, hoje, por exemplo, tem o que na igreja sede? Tem um almoço missionário. Você pode ir lá e apoiar, estar em comunhão com os irmãos, ajudarem as irmãos que estão fazendo as coisas, ajudar financeiramente se você tiver condição. É uma forma de você estar atuando dentro da missão, não na ponta, mas você está no corpo ajustado. Você se identificou com esse dom? Você acha que você tem o dom de evangelista? De ser missionário? Ser missionário não precisa que, nossa, agora eu sou missionário, vou ter que pegar a mochila e ir para fora. Ir para uma região ribeirinha, ou ir para uma região bem longe, ou ir para fora do país. Não, não é isso. Se você se identificou com esse dom, a primeira coisa que você tem que fazer é se colocar à disposição da igreja local. Aqui, aonde você congrega. É a primeira coisa que você tem que fazer. Você tem que ser usado aqui. Não adianta você achar que você tem dons e você, dentro aqui da sua comunidade, você não usa ele. Segunda coisa, você tem que incentivar irmãos com outros dons a cooperar de maneira integrada. Ou seja, cada um com a sua frente de trabalho, cada um com a sua característica, atuando junto. Agora, você não se identificou com esse dom? Não se sinta culpado. Não se sinta culpado. Se Deus não te deu, é obra dele. Agora, você tem a responsabilidade de apoiar aqueles que têm, de sustentá-los em oração, de trabalhar de uma outra forma para que o evangelho possa ser propagado, mesmo que você não esteja na ponta, lá na frente. Tem um teólogo que ele fala assim, ó: tenhamos cuidado para que o ensino sobre os diversos dons espirituais não sirva de desculpa para os crentes evitarem sua responsabilidade de compartilhar a fé com os outros. Você pode não receber o dom de evangelista, mas cada crente, através de atitudes de amor, compaixão e palavras cuidadosamente escolhidas, pode ter o privilégio de levar alguém
em direção a Jesus. Por exemplo, ontem teve um monte de criancinhas aqui que ficaram brincando com uma idosa, uma velhinha que mora perto da minha casa. Vocês viram? Né? Era uma irmã que nós temos aqui na nossa igreja. É um sinal de quê? De carinho, né? As pessoas, poxa, ela é minha vizinha. Às vezes ela que chamou a Val, por exemplo, ela vem sempre com um carro cheio. O carro da Val vem com 30 meninos dentro. Até dentro do porta-luva ela coloca. Isso é um sinal de quê? De amor, de carinho. Ela está aqui na frente dirigindo e fazendo? Não, mas ela atuou numa outra frente. Você está vendo? É isso que nós devemos fazer. Provavelmente, e aqui a gente não está fechando a questão, provavelmente, Timóteo não era um evangelista com o dom de evangelista. Por que a gente fala isso? Porque algumas vezes Paulo tem que dar um empurrão em Timóteo. E o evangelista ele não precisa muito de um empurrão. Normalmente o evangelista ele fica puxando as pessoas ou ele vai sozinho. E Timóteo ele precisava desse empurrão. 2 Timóteo 1,8 fala assim, Paulo falando para ele, não se envergonhe de dar o testemunho em favor do Senhor. Você está com vergonha, Timóteo? Você não precisa ter vergonha, não. Quer seja oportuno, quer não. Então Paulo encoraja Timóteo. Agora veja isso. O capítulo 4, verso 2. Quer oportuno, quer não. Ou seja, seja inoportuno. Certo? Errado. Você não vai ser aquela pessoa inconveniente. Se você for aquela pessoa inconveniente para pregar o evangelho, ninguém vai querer te ouvir, não. É como o exemplo que a gente deu lá no início. A pessoa tinha horror aos crentes que falavam de Virgem Maria. Você vai chegar falando sobre isso? Não. Você tem que pegar a oportunidade. Então, o que ele quer dizer com quer seja oportuno, quer não? Um teólogo, John Stott, comenta esse verso, ele fala assim, ó, a regra de procedimento não deve ser tomada como desculpa de falta de tato com as pessoas, o que muitas vezes tem caracterizado a evangelização e tem dado até má reputação ao evangelho, que é as pessoas que são inconvenientes. Não nos é dada a liberdade de entrar sem cerimônia na vida privada das pessoas ou pisar nelas grosseiramente, não. As ocasiões em que Paulo se refere como quer seja oportuno, quer não, aplica-se não tanto aos ouvintes como a quem fala. Assim, o que temos aqui não é uma base bíblica para a grosseria, mas sim um apelo bíblico contra a preguiça. Não é só daquela pessoa que está ouvindo, mas também daquele que está falando. Por fim, Cristo nos chama para ser testemunhas. E isso todo mundo aqui pode fazer, tendo o dom ou não. Então você pode contar para um não crente o que Deus fez na sua vida. E a gente não precisa de curso, a gente não precisa de cargo, a gente não precisa de absolutamente nada para falar sobre isso. Mas se você tem esse dom, comece a usar aqui na igreja. Aqui. Você tem que ser experimentado aonde você congrega. E se você não tem esse dom, não fique com fardo pesado achando que o outro está fazendo mais que você. Procure o seu nicho, procure sua área de trabalho e apoie aqueles que têm esse dom, para que a palavra chegue lá, porque ele não vai chegar lá sozinho. Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida, questão, comentário, crítica? Isso é importante que o senhor falou, porque tem muitas igrejas, pessoas que pensam assim, fulano de tal é a ovelha de tal missionário, tal pastor, tal evangelista. E só aquele pastor, aquele evangelista é que cuida daquela pessoa, que leva a palavra para aquela pessoa. E aí o pastor foi embora, o evangelista morreu, ou aconteceu alguma coisa, aquela pessoa fica desassistida. Porque o vínculo daquela pessoa com a igreja e com Deus é personificado. É só o pastor Saulo. Então, o pastor Saulo foi lá, comeu uma coxinha, falou com ela, é um processo. E outra pessoa vai lá, vai dar continuidade, às vezes vai ter até mais proximidade, já mora lá com ela, está ali. Então, assim, a gente não pode perder as oportunidades que a gente tem na vida de falar. Mas a gente também tem que ser humilde de tirar essa glória,
essa vaidade de que as pessoas são nossas ovelhas. São nossas, eu que fiz o trabalho, eu que trouxe ela. Isso não existe, gente. Isso é um conjunto de obras. Isso simplesmente não existe. Eu fui para a igreja, já falei isso algumas vezes, eu fui para a igreja para duas coisas. Jogar bola e conversar lá com os amigos. Duas coisas. Eu não fui para a igreja para escutar da palavra. Mas quando eu cheguei lá, outras pessoas abraçaram, inclusive a minha esposa. Então, isso é um processo, é um trabalho. Às vezes é uma coxinha que leva a pessoa para o evangelho. Às vezes é um futebol, às vezes é uma reunião. Então a gente não pode perder as oportunidades. É o que Paulo falou, quer oportuno, quer não, é toda oportunidade para que a gente fale. Vamos orar então, que as crianças já até voltaram, e a gente termina. Santo Deus, obrigado por essa escola dominical. Obrigado por entendermos um pouquinho mais, ó Deus, a respeito do dom do evangelista, ó Deus. Que a gente possa fomentar, ó Deus, esse dom aqui na nossa igreja local, nas pessoas, ó Deus. Aqueles, ó Deus, que estão ao nosso redor também, que estão nessas frentes de trabalho. Que o Senhor use a vida aqui, ó Pai, nossa, ó Deus, nas diversas frentes, nas diversas formas, para que a gente possa apoiar, sustentar, para que o Seu Evangelho cresça, ó Deus, das diversas formas já traçadas pelo plano do Senhor, ó Deus. Ser conosco nesse dia, em nome de Jesus. Amém.